noite, irmãos, a paz do Senhor. Nós vamos dar continuidade à nossa aula do Tadel e nós vamos falar sobre vida devocional. Irmãos, nós sabemos que quando Deus nos salvou, Ele nos salvou para um relacionamento. Deus não salva você para ir para o céu. O céu começa quando você começa a conhecer Deus, quando você começa a interagir com Deus. Então nós vamos estar falando sobre vida devocional. E vida devocional requer disciplina. O nosso problema hoje não é falta de hábito. Nosso problema hoje é que a gente tem hábitos errados. A gente tem hábitos contrários à palavra de Deus que minam todo o nosso tempo e nos impede de ter uma vida espiritual, né? Porque a vida devocional, a vida com Deus, o relacionamento com Deus te leva a uma vida espiritual. O hábito errado que nós carregamos todos os dias vai minando as nossas energias espirituais. Às vezes você vem no culto, no domingo à noite, você recebe uma palavra, você adora a Deus, você comunga com os irmãos e você sai do culto mais leve, mais solto, mas chega na segunda-feira, você começa com todos os seus hábitos ruins, pecaminosos, de novo. Então a gente precisa mudar o hábito. E para mudar o hábito, olha, não é fácil. A gente precisa de disciplina. E é isso que nós vamos tratar nessa matéria com a ajuda do irmão William, que está aqui comigo essa noite. E disciplina é para nos ajudar. Disciplina é algo que nos faz bem. Tudo aquilo que faz bem, tudo aquilo que nos ajuda requer disciplina. Quem quer passar numa faculdade federal tem que se ausentar das suas amizades, de balada, de uma série de coisas e se dedicar ao estudo. Ele tem que se disciplinar e se dedicar ao estudo para poder passar numa faculdade federal. Quem quer perder peso precisa de disciplina também. Precisa regrar a alimentação, né? Regrar o seu horário, parar de comer besteira. Então tudo aquilo que faz bem requer disciplina. E é um termo que a gente não gosta muito, porque quando nós éramos pequenos, nossos pais nos disciplinavam, ou seja, nos corrigiam. Aqueles que são do meu tempo, o pai corrigia com a cinta ali, com a vara. Então essa palavra disciplina não soa bem no ouvido de muitas pessoas. Mas é a disciplina que vai fazer com que a gente aprofunde a nossa vida a uma vida com Deus. Por que tem muitas pessoas hoje que sofrem com o pecado? Porque não tem devocional. Por que não tem devocional? Porque não tem disciplina. Por que muitas pessoas hoje gastam horas e horas e horas em jogos, em pornografia, em coisas fúteis? Porque não tem vida devocional. Porque não tem um hábito. E não tem hábito porque não tem disciplina. Os nossos hábitos precisam ser corrigidos. Você estuda, você trabalha e você chega na sua casa, a primeira coisa que você faz, depois de tomar um banho, comer alguma coisa, é você vai ou para sua cama, olhar o teu celular, ou você vai para a televisão, assistir filme e alguma coisa. Todos os dias você vai fazendo isso, você vai incorporando esse hábito, você vai cada vez mais
deixando isso crescer em você, e você vai deixando de lado aquilo que realmente importa, aquilo que realmente vai fazer bem para você. Então você vai deixando de lado a oração. A oração é uma mera formalidade na tua vida, na vida de muita gente. A leitura da Bíblia nem se fala. Basta recordar ou recitar um versículo que você aprendeu, como o Salmo 23, ou o Salmo 91, ou João 3,16, e está tudo bem. Mas será que está bem mesmo? Eu acho que não. Você precisa corrigir os seus hábitos para estabelecer na tua vida aquilo que Deus quer e vai te fazer bem. Nada, aliás, desculpe, tudo, uma planta para crescer, ela precisa de alguns ingredientes. Ela precisa da água, ela precisa do solo, ela precisa do sol, ela precisa de tudo. Como que você vai crescer em Deus sem esses ingredientes espirituais necessários? Como é que você vai crescer? Se você tira a água da planta, ela morre. Se você tira o sol da planta, ela não cresce. Se você tira... não vai. Então, sem a leitura da palavra, sem vida de oração, sem vida de igreja, sem adoração, sem essas coisas, nós não vamos crescer. Disciplina é importante. Disciplina espiritual é importantíssimo. Então eu quero convidar você a adentrar nesse estudo comigo sobre disciplinas espirituais e mudar a tua vida. E mudar o teu hábito. Para que você comece a estabelecer um hábito novo na sua vida, para que você cresça. Aí você vai ter poder para vencer o pecado. Aí quando o diabo vir sobre você, você vai ter poder de combatê-lo. Aí quando você vir falsas heresias, você vai ter poder de combater essas falsas heresias. Aí quando vir a provação, você tem a palavra de Deus, onde você ficou alicerçado porque você cresceu nela, você leu ela, você meditou nela, e ela cresceu em você, então, e gerou em você fé. Então quando vir a provação, você está sobre a rocha, você edificou a sua casa sobre a rocha. Então você pode passar pela provação com fé, com graça, com ânimo, com vida. Por quê? Porque você mudou os seus hábitos. Porque você incorporou hábitos espirituais na sua vida. Porque agora você tem consciência de que culto não é uma reunião de domingo, ou de sexta, ou na célula. Culto é a vida. É a tua vida no dia a dia. E com o hábito da leitura da palavra, e com a oração, e com a adoração, você vai estar cada dia crescendo em culto para Deus. Então nós vamos começar a falar sobre as disciplinas espirituais. Olha o que diz a palavra de Deus em Filipenses 2:12. De sorte que, meus amados, do modo como sempre obedeceste, não como na minha presença somente, mas muito mais agora na minha ausência, efetuai a vossa salvação com temor e tremor. A salvação foi o primeiro passo. Jesus da tua vida, glória a Deus, aleluia, foi o primeiro passo. Agora você vai ter que desenvolver a sua salvação. Você vai ter que crescer em coisas espirituais para que você alcance maturidade. A imaturidade é carência de disciplina espiritual.
Então você vai desenvolver a sua salvação, você vai crescer nisso e isso vai trazer a você maturidade. E você vai ver o bem que vai fazer em você quando você mergulhar nisso em nome de Jesus. A primeira disciplina que nós vamos aprender aqui nesse curso diz respeito à palavra de Deus. Irmãos, Jesus, depois de jejuar 40 dias e 40 noites, ele foi levado ao Espírito ao deserto, e lá no deserto ele foi tentado pelo diabo. E tudo aquilo que o diabo lhe apresentava como tentação, ele dizia uma coisa: está escrito. O diabo mostra umas pedrinhas ali redondas com formato de pão e fala para Jesus: você está com fome? Você tem necessidade de saciar a tua carne? Transforma essas pedras em pães. A qual Jesus cita a palavra de Deus para ele, dizendo: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Nem só de pão viverá o homem. Aí o diabo o tenta várias vezes com várias propostas e ele diz: está escrito, está escrito, está escrito. A palavra de Deus é fortaleza contra o diabo. A gente vence com a palavra de Deus, está escrito. Paulo, escrevendo aos Gálatas, ele fala sobre a armadura de Deus com a qual a gente pode enfrentar o maligno. Ele cita a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então a gente enfrenta o diabo, as doutrinas demoníacas, as falsas doutrinas, o ímpeto de Satanás com a palavra de Deus. Então você precisa crescer na palavra de Deus. Você precisa crescer no conhecimento da palavra de Deus. Como é que a gente diz que ama a Deus se não ama a sua palavra? Porque a palavra da pessoa é a pessoa. E a gente diz que ama a Deus, mas a palavra a gente despreza. Nós não podemos fazer assim. É com conhecimento da palavra que a gente combate o inimigo. Paulo, dando conselho a Timóteo, manda ele aplicar-se à leitura da Bíblia. O Salmo 1 diz que bendito, bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se assenta na roda dos escarnecedores, antes, porém, tem o seu prazer na lei do Senhor, na sua lei, medita dia e noite. Portanto, é absolutamente contraditório dizer que a gente ama a Deus se não amamos a sua palavra. Então a gente precisa aprender a palavra de Deus, a gente precisa ler a palavra de Deus, porque é ela que vai revelar Deus a nós e vai revelar quem nós somos, porque a palavra de Deus é espelho para nós. É quando a gente lê, ela vai mostrando de fato quem nós somos e de fato quem é Deus. Nós não temos condições de ouvir a voz de Deus se não for através da sua palavra. Porque o próprio Jesus disse que o Espírito Santo viria e faria os discípulos lembrar de tudo o que ele disse, mas os discípulos tiveram que ouvir o que Jesus disse. Da mesma forma, a gente precisa ouvir o que a palavra diz, ler as Escrituras, para Deus nos fazer lembrar de tudo aquilo que está escrito na palavra. Como é que Deus vai fazer lembrar de algo que você nem conhece?
Então nós precisamos ler e meditar a palavra de Deus. Em 2 Timóteo 3,16 diz que toda a Escritura, toda, de Gênesis a Apocalipse, ela é inspirada, ela é proveitosa, ela é apta a discernir espírito, nos ajudar a saber a vontade de Deus. Jesus disse que as palavras dele são espírito e vida. Então isso você tem que colocar no seu coração, que a palavra de Jesus é espírito e vida. Então a Bíblia não é um livro de regras, ela não é um livro para mostrar o que é certo, o que é errado. Ela é espírito e vida, é a palavra de Deus para nossas vidas. Então nós temos que começar a ler e a estudar a palavra de Deus. Dado essas palavras, da importância da palavra de Deus, a gente precisa conhecer um pouquinho acerca dela. A palavra Bíblia significa coleção de pequenos livros. Ela possui o Antigo Testamento e o Novo Testamento. O Antigo Testamento ele tem 39 livros. Desses 39 nós temos o Pentateuco, que é Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Temos os livros históricos como Josué, Juízes, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas, Esdras, Neemias e Esther. E depois nós temos os livros poéticos. São chamados poéticos por causa do seu gênero literário, mas um jeitão de poesia. Nós temos Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cântico de Salomão. E depois nós temos os livros proféticos. Eles são chamados proféticos por ter escrito por profetas. E nós temos os livros de Isaías, Jeremias, Lamentações, Jeremias, Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Esses são os livros do Velho Testamento. Nós temos o livro do Novo Testamento. Nós temos os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Nós temos o livro histórico, que é o livro de Atos. E nós temos as epístolas paulinas, que são Romanos, 1 e 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 e 2 Tessalonicenses, 1 e 2 Timóteo, Tito, Filemão. E depois nós temos as epístolas gerais, como Hebreus, Tiago, 1 e 2 Pedro, 1, 2, 3 João, Judas e por último temos um livro profético que é o livro de Apocalipse. Se você quiser mais detalhes sobre quem escreveu, quando escreveu, por que escreveu, compre uma Bíblia de estudo, para se você quiser se aprofundar nisso. Se você pode comprar uma Bíblia, por exemplo, uma Bíblia Vida Nova, uma Bíblia de estudo Shed, uma Bíblia de estudo Genebra, que são Bíblias de estudos. Então sempre tem um prefácio, ele mostra quem é o autor, quando que foi escrito, por quem foi escrito. Então isso é muito importante você saber. Aqui nós não vamos aprender isso, nós vamos aprender a como tirar os maus hábitos e colocar um hábito bom na tua vida. Então compre uma Bíblia de estudo, essas que eu acabei relatando para os irmãos, para poder, se quiser, se aprofundar mais na palavra de Deus.
Bom, o primeiro passo para a gente começar uma vida devocional, começar a exercitar essas disciplinas espirituais que são os meios da graça para a gente começar a crescer em Deus, é ter consciência de que a gente tem maus hábitos. Que maus hábitos precisam ser abandonados e incorporados bons hábitos. Tirando o hábito de comer, de dormir, de trabalhar todo dia, sobra tempo para você. Porque tenho certeza, e tem muita gente que faz isso, que depois de preencher a sua vida com essas obrigações diárias e ordinárias, ele vai pegar um celular e ficar até tarde da hora, vendo videozinho no YouTube, vendo, agora está empesteado de podcasts, aí tem os TikTok da vida, aí tem uma série de coisas que está aí dentro desse aparelhinho que você carrega no bolso o dia inteiro. O dia inteiro. Então, tirando as coisas ordinárias e obrigatórias que você tem na vida, sobra tempo. Mas é que a gente pegou esse tempo que sobra e incorporou hábitos ruins. Então está na hora de extirpar isso se você quiser crescer. Se você quiser ser um cristão maduro, se você quiser vencer o diabo, se você quer crescer em graça, em conhecimento, se você quer melhorar a tua vida de oração. Então você vai ter que aprender a tirar esses hábitos ruins. Reconheça que tem. Não queira colocar esses hábitos junto com esses outros. Tem que tirar eles. E começar a incorporar os hábitos bons. Então a primeira coisa que você tem que fazer é reconhecer que tem esses hábitos ruins e que precisa mudar. Ponto. Reconheceu, precisa mudar, sobrou um horário aí. Diga glória a Deus. Sobrou. Amém. Então é nesse horário aí que você vai começar a separar um tempo. Nesse horário que sobrou, você vai separar um tempo. Ah, mas eu chego cansado de casa, eu nem só vejo um videozinho e vou dormir. Irmão, disciplina. Disciplina. Agora é a hora da verdade. Disciplina. Porque se você quiser crescer, e Deus diz para a gente desenvolver a nossa salvação, Deus diz para a gente crescer como árvore plantada junto ao ribeiro. Junto ao ribeiro é as disciplinas espirituais. Então você vai ter que arrumar um tempo. Precisa separar um tempo na tua agenda para começar a ler a palavra de Deus. Não sei se vai ser de madrugada, não sei se vai ser de manhã, não sei se vai ser na hora do teu almoço, mas você vai precisar separar um tempo na tua agenda para você começar a ler a palavra de Deus. Em segundo lugar, não tenha pressa. A palavra de Deus não é para você ler assim. Não é assim não. Não é para ler, para cumprir uma agenda que você agora começou a estabelecer.
sem pressa. Vai ter que ler com cuidado. Você está lendo a carta de amor de Deus para você. Você está lendo palavras que são espírito e vida. Eu já ouvi testemunho de uma pessoa que estava na rua, ele leu um outdoor, escrito a frase: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ele leu aquele versículo que estava no outdoor bem grande na rua. E ele começou a recitar aquele versículo, e de repente o Espírito Santo veio sobre ele. A palavra de Deus é poderosa, então a gente não pode encará-la com pressa. Irmão, se é depois da meia-noite que você vai ter que achar esse horário, ache. Porque a palavra de Deus é espírito e vida. Os irmãos gideões que distribuem a Bíblia em tudo quanto é lugar, em empresas, em lojas, contam vários e vários testemunhos de gente que abriu e leu a palavra de Deus e foi mudado, foi transformado, foi salvo, lavado. E se tornou missionário, se tornou pastor, se tornou evangelista. A palavra de Deus é poderosa. Então não pode ler com pressa. Não pode ler de qualquer jeito. Então você separou um tempo. Você não vai ler com pressa. E você precisa agora de um lugar. Você precisa de um lugar para começar a ler a palavra de Deus. Precisa ser um lugar sossegado, um lugar sem muito barulho. Porque, irmãos, o diabo vai tentar de todas as formas fazer com que você não leia a palavra de Deus. Ele não quer que você cresça, ele quer que você continue raquítico, ele quer que você continue frequentador de templo, ele não quer que você seja maduro, ele quer você um crente dodói, e a palavra de Deus vai te amadurecer. Então você precisa de um lugar para começar a ler a palavra de Deus. Um lugar sossegado, um lugar tranquilo, sem pressa e com tempo. Estabeleceu isso, aí você vai começar pelo Novo Testamento. Porque quando a gente pega a Bíblia é um livro grosso. É uma coletânea de livros e cartas. Aí você começa a ler lá de Gênesis, quando você chega, né, Gênesis contém histórias, né, tem a Arca de Noé, tem a criação, aí tem o dilúvio, aí tem histórias que a gente acaba gostando. Mas quando chega em Números, que é contagem de povo, Levítico, que é um monte de leis cerimoniais, você desanima. Então comece pelo Novo Testamento, pelos Evangelhos. Eu aconselho a ler os Evangelhos 2, 3 ou 4 vezes. Para que você conheça a história, a vida daquele que morreu na cruz por você. Recapitulando, não tenha pressa, separe um tempo, antes rejeite o mau hábito, extirpe esse mau hábito da tua vida e comece pelo Novo Testamento, os Evangelhos, para você conhecer a vida de Jesus, o amor de Jesus, como ele falava, como ele lidava, como ele morreu na cruz. Amém? Deus abençoe os irmãos e até a próxima aula.